Século XX. O último Shah do Irã, vestido com um terno europeu, está sentado à mesa de madeira polida. Em sua mão, não segura um cetro, mas uma caneta comum, com um só traço. Ele assina um decreto que deveria ser seu legado principal. Mas não se trata de uma lei sobre petróleo, nem de uma reforma militar. É um decreto sobre o tempo. O Shah Mohammad Reza Pahlavi cancela o calendário islâmico vigente, que já tinha quase 14 séculos. Ele ordena que sua nação adote uma nova contagem dos anos. O ponto de partida não é o nascimento do profeta, mas a fundação do primeiro império persa, pela dinastia Aquemênida, 2.500 anos atrás. Foi um ato de audácia histórica inimaginável, a tentativa de saltar por 1.500 anos de cultura islâmica para conectar diretamente o Irã moderno e ocidentalizado com seu passado imperial pré-islâmico. Ele queria que o mundo enxergasse seu país não apenas como mais um estado do Oriente Médio, mas como herdeiro de uma civilização que ensinou os gregos e desafiou Roma. E nisso, ele estava certo. O próprio nome do país, Irã, usado por seus habitantes ao longo dos séculos, é muito mais antigo que o exônimo grego Pérsia. Significa terra dos arianos, e suas raízes remontam àquela antiguidade profunda a qual o último Shah apelava com tanta veemência. Este gesto revela o principal paradoxo do Irã. Um império que há 2.500 anos concedeu aos povos a liberdade de crença, tornou-se hoje sinônimo de uma teocracia rígida. Uma civilização que deu ao mundo a poesia e a ciência mais complexas está agora presa em um isolamento severo. A seguir, vamos entender como a geografia criou a primeira superpotência, reconstruindo passo a passo a trajetória desde as tábuas de argila de Ciro, o Grande, até o imperador romano capturado aos pés do rei persa. Você verá como foi forjado um código único de sobrevivência, que permitiu a essa civilização não apenas sobreviver, mas assimilar e absorver seus conquistadores mais cruéis. E a questão central que permeia tudo isso é: como a identidade persa poderá resistir à destruição completa de sua religião estatal e à invasão de estrangeiros que trazem um Deus totalmente novo? Para entender o nascimento dessa força, é preciso olhar não para as pessoas, mas para a terra. O Planalto iraniano não é apenas um território, é uma imensa fortaleza natural, erguida a cerca de 1,5 km acima do nível do mar, cercada por cadeias montanhosas quase impenetráveis. O ar seco, queimado pelo sol, e os desertos salinos intermináveis no centro mostram que este lugar parece feito para o isolamento, mas foi justamente essa geografia rigorosa que o transformou no coração do mundo antigo. O Planalto se tornou uma ponte estratégica, ligando 4 centros civilizacionais. A oeste, o Mediterrâneo. A leste, Índia e China. Ao norte, as estepes da Ásia Central. Qualquer caravana, mercadoria ou exército que seguisse do Oriente para o Ocidente, ou do Ocidente para o Oriente, precisava enfrentar as montanhas ou passar pelo Irã. Não foi uma escolha, era uma realidade sem alternativas. Por milhares de anos, antes do surgimento da seda, o lápis lazuli era transportado por essas rotas, vindo das minas de altitude do Pamir. Essa pedra azul profunda, valorizada no Egito e na Mesopotâmia, mais do que o ouro, só podia chegar até lá por um caminho, pelas mãos das tribos que controlavam o Planalto. Mais tarde, por aqui passariam os ramais principais da antiga Rota da Seda. Controlar essa terra significava manter a mão na válvula que regulava economias que iam de Roma até a dinastia Han, na China. A geografia deu ao Irã seu destino: ser uma grande potência de trânsito ou um campo de batalha para outros. Os primeiros a perceber esse potencial e transformá-lo em um projeto global foram os Aquemênidas. Seu fundador, Ciro, o Grande, não criou apenas um império. Ele estabeleceu um padrão de governança que seria imitado pelos próximos 2.000 anos. Em uma época em que o costume era exterminar os povos conquistados ou reduzi-los à escravidão, Ciro fez algo inimaginável. Ao tomar Babilônia, ele não a destruiu, libertou os povos que haviam sido forçados a viver ali pelos reis babilônios. O exemplo mais conhecido são os judeus, que sofriam no chamado cativeiro babilônico. Ciro não só permitiu que eles voltassem para casa, como também financiou seu retorno e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Esse ato de tolerância religiosa foi tão sem precedentes que Ciro entrou no Antigo Testamento como um ungido de Deus. Pense bem, numa região que hoje é marcada por conflitos religiosos irreconciliáveis. Há 2.500 anos, havia um governante que estabeleceu a multiculturalidade e a liberdade de consciência como política oficial do Estado. Mas essa ideologia vinha acompanhada de uma logística impecável. Para conectar seu vasto império, os persas construíram a Estrada Real, uma via de transporte com mais de 2.500 quilômetros, pavimentada com pedras e dividida em trechos bem definidos. A cada 25 a 30 quilômetros, havia uma estação postal, totalizando 108
11 pontos desse tipo. Em cada uma delas, havia cavalos frescos, suprimentos, água e guardas. O mensageiro imperial corria sem parar, trocando o cavalo cansado por um novo, e uma mensagem das satrápias mais remotas chegava à capital em 7 a 9 dias. Para comparar, no século XVIII, uma carta de Roma para Paris levava semanas para chegar na Europa. Os Aquemênidas criaram o primeiro sistema de comunicação rápida do mundo, unindo territórios gigantescos em uma única entidade governável. Tolerância como ideologia e estradas como tecnologia. Essa foi a fórmula do seu poder. Impérios caem, mas a geografia é eterna. Quem controla a ponte, domina o mundo. Quando o Império dos Aquemênidas esmoronou diante das investidas de Alexandre o Grande e seus herdeiros enfraqueceram, o lugar sagrado não ficou vago por muito tempo. Foi ocupado pelos Partas, antigos nômades, arqueiros montados excepcionais. Eles não herdaram dos Aquemênidas o sangue, mas a função. Tornaram-se novamente os principais guardiões das alfândegas no cruzamento das civilizações. E foi isso que os transformou no principal adversário da nova superpotência ocidental, Roma. O conflito era inevitável. O produto mais valioso da nova era a seda. Um fio delicadíssimo, nascido na China, que em Roma se tornava símbolo de status, riqueza e decadência. A aristocracia romana pagava qualquer preço por ela, mas todo esse fluxo dourado passava pelas mãos dos partas. Cada fardo de seda que cruzava a fronteira era taxado. A Pártia dominava a rota que ligava os dois maiores produtores e consumidores do mundo, enriquecendo com o trânsito. Para Roma, isso era insuportável. Não só um golpe econômico, mas uma vulnerabilidade estratégica. Assim começaram as guerras romano-pártias. Elas duraram do 1º século a.C. até o 3º século depois de Cristo, quase 300 anos. Não foi uma única guerra, mas uma série de campanhas sangrentas e exaustivas, com sucessos alternados. As legiões romanas, invencíveis na Europa, emperravam nos desertos iranianos, impotentes diante da tática da cavalaria leve parta, que os atacava com enxurradas de flechas e desaparecia rapidamente no horizonte. Uma luta de 3 séculos pelo controle do comércio global. Os partas desgastaram Roma, mas quem conseguiu dar a ela uma derrota decisiva foram seus sucessores, a nova dinastia persa dos Sassânidas. Eles não apenas substituíram os partas no poder, acumularam toda a força e experiência dos séculos anteriores e lançaram isso contra o Ocidente. O auge desse confronto está gravado em pedra. Perto da antiga Pérsia, em Persépolis, existem os relevos rochosos de Nakhe-Rustan. Em um deles, o rei persa Shapur I está montado a cavalo, vestido com todo o traje real, e diante dele, em postura humilhada, estão 3 imperadores romanos. Um foi morto em combate, outro ajoelhou-se, implorando por clemência, e o terceiro, o imperador Valeriano, está sendo segurado pela mão por Shapur. No ano 260 da nossa era, o exército persa não apenas derrotou os romanos, prendeu seu imperador em exercício, o Deus vivo, governante de metade do mundo. Imagine o choque que o Império Romano sofreu. Seria como se durante a Guerra Fria, tropas soviéticas tivessem capturado o presidente dos Estados Unidos. As lendas contam que Shapur usou o imperador preso como apoio vivo, pisando em suas costas para montar no cavalo. Essa imagem, o imperador romano ajoelhado diante do rei persa, tornou-se símbolo da supremacia absoluta do Irã. A Era Sassânida foi uma época de ouro, uma império das cidades, com alta densidade populacional, ciência avançada, astronomia e medicina, enquanto a Europa lentamente mergulhava na Idade das Trevas. No núcleo dessa civilização estava um código espiritual único, o zoroastrismo. Seu livro sagrado, o Avesta, foi finalmente registrado e canonizado justamente durante o período sassânida. Os zoroastristas acreditavam que o mundo era uma arena de luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e que o ser humano devia apoiar as forças do bem. Essa crença permeava todos os aspectos da vida, inclusive a morte. Terra, água e fogo eram considerados elementos sagrados, que não podiam ser contaminados por um corpo morto. Por isso, os zoroastristas não enterravam nem queimavam seus mortos. Eles construíam em lugares altos, estruturas circulares de pedra sem teto, as chamadas Torres do Silêncio. Nesses locais, depositavam os corpos e os deixavam à mercê dos abutres. As aves rapidamente limpavam os ossos da carne, sem profanar os elementos sagrados. Esse ritual, que pode chocar quem não conhece a tradição, era um ato de profunda devoção e harmonia com a natureza. A cena se congela, o grande império no auge do seu poder. Suas cidades florescem, seus exércitos são invencíveis e a fé parece eterna. Os sacerdotes mantêm o fogo eterno nos templos de Ahura Mazda. As torres do silêncio no topo das colinas aguardam pacientemente novos corpos, fechando o ciclo sagrado da vida e da morte. O império das cidades, da ciência e da fé parece tão sólido quanto as rochas nas quais sua glória está gravada. Até que, no horizonte, surgem cavaleiros sob bandeiras verdes, vindos da poeira do deserto árabe, trazendo um Deus completamente diferente.
A conquista nem sempre é o ponto final da história. Muitas vezes, ela marca só o começo de um processo muito mais complexo. Cavaleiros árabes saíram das areias e derrotaram o exército sassânida, uma das duas superpotências daquela época. Um império milenar caiu. As chamas dos templos zoroastristas que ardiam há séculos se apagaram. De fora, parecia que a civilização persa havia sido eliminada do mapa para sempre. O Egito caiu e passou a falar árabe. A Síria caiu e se tornou árabe. O norte da África caiu e os dialetos berberes deram lugar ao árabe corânico. A história parecia indicar que o mesmo destino aguardava a Pérsia, cidades renomeadas, língua esquecida e o povo dissolvido no caldeirão do califado. Mas esse roteiro não se concretizou. A Pérsia adotou o Islã, mas não se tornou árabe. A questão aqui não era a resistência das armas, mas o claro benefício econômico. Os primeiros califas não se apressavam em forçar a conversão dos súditos à nova fé. A razão era simples: dinheiro. Pelas leis do Estado Islâmico, os não-muçulmanos, inclusive os zoroastristas, pagavam a jizya, um imposto pessoal especial. Essa receita sustentava a elite militar árabe. Enquanto o persa permanecesse na antiga fé, ele trazia prata para os cofres públicos. Uma conversão em massa significaria um rombo direto no orçamento. Os conquistadores, ao contrário do que dizem muitos mitos, criaram um sistema em que manter as crenças anteriores era vantajoso para eles mesmos. Foi assim que a cultura persa ganhou o seu bem mais precioso: tempo. Uma pausa. A chance não apenas de sobreviver, mas de preparar uma resposta. Só que não planejavam lutar com a espada, e sim com a palavra e o pensamento. A resposta não chegou no dia seguinte, mas sim um século depois, e não se apresentou como uma revolta dos dominados, e sim como uma mudança silenciosa dentro do próprio sistema. Os omíadas que apostaram em Damasco governavam o califado como se fosse um clube fechado para árabes. Persas e outros muçulmanos não árabes continuavam sendo cidadãos de segunda classe, pagavam impostos, lutavam em batalhas, mas jamais alcançavam o topo do poder. A insatisfação crescia há anos, principalmente no Corásmio, uma província do Oriente que fora o coração da Pérsia. Foi ali que surgiu Abu Muslim, que erguia a bandeira da revolta sob os estandartes negros dos abássidas. Para quem observava de fora, parecia apenas a troca de um ramo árabe por outro. Na verdade, estava em curso uma revolução persa oculta. Por trás dos novos califas, havia toda a máquina burocrática persa, com seus oficiais, generais e a nobreza local. Eles usaram os abássidas como uma espécie de ariete para derrubar os omíadas do poder. E quando o objetivo foi alcançado, as regras do jogo mudaram para sempre. A capital foi transferida de Damasco para Bagdá, uma cidade construída quase sobre as ruínas da antiga Ctesifonte. O centro do poder saiu do Mediterrâneo e se deslocou para a Mesopotâmia, entrando na órbita da cultura persa. A partir daí, a influência persa invadiu o âmago do mundo islâmico. O protocolo da corte, a administração do Estado, os títulos, o corte das roupas, tudo passou a ser copiado dos modelos sassânidas. Os modestos sheiks árabes deram lugar a cerimônias grandiosas, a vizires e eunucos, enquanto o califa começou a se assemelhar cada vez mais ao antigo Shah-Rei. Sob os abássidas, o islamismo deixou de ser apenas a religião da elite militar árabe e se tornou uma fé universal para todos os povos. Os muçulmanos persas conquistaram acesso a qualquer cargo. Eles não apenas recuperaram posições perdidas, assumiram o comando do império por dentro. Formalmente, os vencedores estavam sentados em Bagdá, mas o funcionamento do Estado seguia os padrões persas. Essa é a forma mais elevada de assimilação, quando o derrotado adota os costumes do conquistador, e o conquistador, sem perceber, começa a viver pelas regras do derrotado. Os persas venceram a disputa política, mas a principal ameaça continuava pairando sobre eles: o esquecimento cultural. O árabe consolidou-se firmemente como a língua da religião, da ciência e da administração. O persa corria o risco de se tornar para sempre um dialeto das camadas populares e desaparecer, repetindo o destino do antigo egípcio e do acádio. Nesse momento decisivo, surgiu uma figura cujo feito é comparável à fundação de uma nova dinastia: Firdausi. Ele dedicou 30 anos a uma única missão: reunir os mitos, as tradições e as crônicas dispersas da Pérsia pré-islâmica e entrelaçá-los em uma obra poética unificada. Escreveu em persa puro, deliberadamente evitando palavras árabes. Sua obra, o Shahnameh, ou Livro dos Reis, tornou-se muito mais que um monumento literário. Foi um ato de resgate da memória nacional. 60.000 versos rimados, um volume muito maior que o da Ilíada e da Odisseia. Firdausi criou uma arca que salvou a língua, a história e a alma do povo das ondas da arabização. Ele devolveu aos persas seus heróis, Rustam, Siavash e antigos governantes. Lembrou quem eles eram antes do Islã. Graças ao Shahnameh, o persa não apenas sobreviveu, ele floresceu e se tornou uma das mais grandiosas línguas poéticas do mundo. E essa força cultural teve efeito tão poderoso quanto um exército. A poesia persa, a miniatura, a arquitetura e a filosofia tornaram-se referência
para uma vasta região. Quando as dinastias turcas construíram seus impérios, elas copiaram exatamente o modelo persa. O Império Otomano e os grandes mogóis na Índia viveram dentro dessa mesma paradigma. Sultões em Istambul e padishahs em Delhi mandavam confeccionar luxuosos manuscritos do Shahnameh e compunham versos em persa. O persa virou a língua da alta cultura desde os Balcãs até o Bengala. O Irã, apesar de perder a supremacia militar, dominou seus conquistadores e vizinhos pela força de seu gênio cultural. Mas apenas o domínio cultural não era suficiente. Para recuperar o status de superpotência, o país precisava de um novo apoio, não a tinta, mas a pólvora. O retorno do poder militar e da soberania plena aconteceu no século XVI, com a ascensão da dinastia Safávida. Pela primeira vez em quase 1000 anos, o ramo autenticamente persa voltou a governar o Irã. Eles introduziram duas inovações que transformaram o país de forma radical: o xiismo como religião oficial do Estado, separando o Irã da maioria sunita, e o uso de armas de fogo. Os Safávidas construíram o que é conhecido como o Império Clássico do pó de Pilim-Pim-Pim. Canhões e mosquetes lhes permitiram o que os governantes anteriores não conseguiram: quebrar a resistência dos chefes tribais rebeldes e concentrar todo o poder nas mãos do Shah. Qualquer muralha antes inexpugnável agora se reduzia a pó sob o fogo da artilharia. O poder dos feudais, sustentado em pedra, desabou. Em seu lugar, surgiu uma monarquia absoluta, apoiada em um exército regular armado com rifles. Esse poder alcançou seu ápice durante o reinado do Shah Abbas I. Ele transformou Isfahan em uma das cidades mais belas do planeta. Vastas praças, mesquitas revestidas por azulejos azulados e mercados vibrantes. Mas por trás desse esplendor havia uma vontade de ferro e uma crueldade implacável. Para fortalecer a economia e proteger as fronteiras, o Shah Abbas implementou uma política de deportações em larga escala. Centenas de milhares de pessoas, nações inteiras, principalmente armênios, cristãos e georgianos, foram forçadas a deixar as regiões caucasianas e se deslocar para o interior do país. Uma engenharia estatal implacável. Homens, mulheres e crianças eram conduzidos a pé por montanhas e estepes áridas. Milhares morriam pelo caminho. O objetivo era duplo: esvaziar as áreas fronteiriças, criando uma zona tampão contra os otomanos, e aproveitar as habilidades dos deslocados para o desenvolvimento do império. Os mercadores armênios, famosos por sua perspicácia comercial, foram assentados em um novo bairro de Isfahan e receberam o monopólio da seda, tornando-se instrumentos para aumentar a receita do tesouro. O Shah Abbas devolveu ao Irã o status de grande potência, mas o preço dessa ascensão foi pago com o sangue e as lágrimas de centenas de milhares de pessoas. O Império Safávida deu ao Irã séculos de estabilidade, mas o mundo ao redor mudou rapidamente demais. Enquanto os chás persas aprimoravam seu exército de pólvora, a Europa avançava rumo à Revolução Industrial. Máquinas a vapor, ferramentas e rifles de cano raiado criaram uma distância tecnológica que já não podia ser superada, nem com coragem, nem com táticas antigas. No século XIX, o Irã, sob o governo dos enfraquecidos Qajares, enfrentou essa nova realidade de frente. Ao norte, pressionava o Império Russo, e ao sul avançava o Império Britânico. O primeiro golpe veio com uma série de guerras contra a Rússia. O exército persa, ainda apostando em investidas de cavalaria e canhões ultrapassados, sofreu derrotas sucessivas. Tratados de paz humilhantes cortaram para sempre as posses caucasianas do Irã, terras que hoje correspondem ao Azerbaijão, Armênia e partes da Geórgia, e que por séculos estiveram sob sua influência, passaram para as mãos de São Petersburgo. Foi uma humilhação nacional, uma amputação territorial histórica, e isso era apenas o começo. Logo, o Irã deixou de ser um campo de batalha para se tornar um objeto de uma competição silenciosa e sufocante entre Londres e São Petersburgo, conhecida na história como o Grande Jogo. As potências imperiais não enviaram tropas para o solo persa. Elas simplesmente dividiram o país em zonas de influência, como se fosse um bolo. O norte, incluindo a capital, ficou sob a esfera informal da Rússia. Já o sul, com acesso ao Golfo Pérsico e as rotas para a Índia, ficou para a Grã-Bretanha. O antigo esplendor desapareceu. O império que em outra época capturava imperadores romanos e estendia seu poder do Indo ao Egito, tornou-se uma marionete sem vontade nas mãos de estrangeiros. Os chás Qajar, desesperados por ouro, concediam a estrangeiros concessões, direitos exclusivos para a exploração de recursos, construção de estradas, abertura de bancos e até cobrança de impostos alfandegários. Os embaixadores britânicos e russos em Teherã agiam como senhores absolutos, e suas ordens frequentemente tinham mais peso que os decretos do próprio Shah.
Shah. A economia ficou sob completo controle do capital estrangeiro. Um povo orgulhoso que havia resistido a árabes, turcos e mongóis, absorvendo e transformando essas influências, enfrentou uma nova forma de dominação, invisível, econômica e humilhante. Não havia exércitos incendiando cidades, havia contratos com letras miúdas, drenando riquezas, havia cônsules impondo suas agendas aos ministros, havia brigadas cossacas russas protegendo o palácio e canhoneiras britânicas patrulhando a Baía. O país estava preso numa armadilha, cercado pela Marinha Britânica ao sul e pelas baionetas russas ao norte. Restavam apenas alguns meses para a explosão social que mudaria para sempre a relação entre o povo e o poder. As pressões que sufocavam o país não poderiam se manter para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ou um osso se quebraria, ou a mola da raiva dispararia com uma força monstruosa. O primeiro estalo não veio de canhões ou manifestos políticos, veio do cheiro de tabaco. Em 1890, o Shah, desesperadamente precisando de dinheiro, vendeu ao major britânico o monopólio completo da produção, venda e exportação de todo o tabaco do país. O contrato, assinado no silêncio do palácio, deveria encher os cofres do governo. Em vez disso, acendeu o estopim. A indignação foi geral, dos comerciantes do mercado, que perdiam um negócio centenário, aos camponeses, que agora teriam que vender sua colheita a preços irrisórios para estrangeiros. Mas o protesto ganhou voz onde menos se esperava. Das palavras do alto clero xiita, surgiu uma fátua, uma ordem religiosa, curta e direta. Foi uma decisão irrevogável. Fumar passou a ser considerado um pecado igual a uma guerra contra o ímã oculto. E aconteceu algo que nem decretos nem exércitos conseguiram alcançar. O Irã parou de fumar. Toda a nação, da noite para o dia. Nas casas de chá, as brasas se apagaram. Nos mercados, o estalo dos cachimbos acesos silenciou. O golpe mais forte atingiu o coração do poder. As mulheres, no harém do chá, no lugar mais intocável do império, quebraram publicamente seus preciosos narguilés, incrustados com prata e turquesa. Não foi apenas um boicote econômico. Foi um ato de união nacional, no qual a autoridade religiosa lançou pela primeira vez um desafio direto ao poder secular do Shah e seus protetores estrangeiros. O governante humilhado foi obrigado a recuar e cancelar o acordo. A mola foi disparada. O povo sentiu pela primeira vez a sua força. Essa vitória desencadeou uma reação em cadeia que 16 anos depois, em 1926, resultou na Revolução Constitucional. O Irã se tornou o primeiro país do Oriente Médio a adotar uma constituição. No entanto, esse documento era uma criação estranha, um centauro jurídico. Corria em suas veias o sangue do liberalismo europeu. Foi quase totalmente inspirado na Constituição belga, mas seu coração permanecia no Islã. As emendas feitas pelo clero garantiam a supremacia das leis da Sharia. Esse híbrido de ideias do Alcorão e do direito europeu estava destinado ao conflito interno. Ele plantou uma bomba relógio sob o edifício da estatal iraniana, que ficou ativa pelos 70 anos seguintes. Essa frágil semente da democracia estava condenada. Foi esmagada pelas botas dos soldados da Primeira Guerra Mundial, quando o país foi novamente dividido entre a Rússia e a Grã-Bretanha, e depois destruída por conflitos internos. Do caos e da humilhação, nasceu uma figura que acreditava que o país não poderia ser tratado com remendos, mas sim com um bisturi cirúrgico, sem anestesia. Seu nome era Reza Khan, oficial da brigada de cossacos persas. Ele testemunhou sua pátria, herdeira de grandes impérios, se tornar um tapete para os embaixadores estrangeiros enxugarem os pés. Viu como tradições arcaicas e a fragilidade do poder central tornavam o país vulnerável, e decidiu que a única forma de salvar o Irã era arrancá-lo do passado pela força. Em 1921, entrou em Teherã com suas tropas, e 4 anos depois, coroou-se Reza Shah Pahlavi, fundando uma nova dinastia. Seu programa era duro e direto, uma ocidentalização forçada. Observava a Turquia de Atatürk e queria realizar o mesmo, mas de forma mais rápida e radical. Começou uma reconstrução total da nação. Ele construiu estradas, ferrovias, fábricas, criou um exército moderno, inspirado no modelo europeu, fundou escolas laicas e universidades. No ano de 1935, emitiu um decreto que repercutiu pelo mundo. Exigiu oficialmente que todos os países passassem a chamar sua nação de Irã, e não mais Pérsia. Pérsia era um nome tirado de contos de fadas, dado pelos gregos, exótico, frágil, com cheiro de tapetes e especiarias. Irã, terra dos arianos, um nome antigo, austero, que remetia aos ancestrais guerreiros, a força e a ligação racial com as nações europeias. Foi um rebranding pensado para deixar claro: não somos um objeto de colonização, somos iguais. Mas a medida mais dolorosa foi a intervenção na vida cotidiana. O Shah proibiu as mulheres de usarem o hijab. A polícia nas ruas arrancava os véus delas. Qualquer estabelecimento, fosse cinema ou banho público, que mantivesse a separação entre homens e mulheres, era punido com multas altíssimas. Para muitos iranianos, isso não foi libertação, e sim uma profanação, uma humilhação pública
as suas esposas, irmãs e mães. Reza Shah tentou construir uma nação moderna, mas fez isso quebrando à força seu código cultural, provocando um ódio surdo e escondido. Ele estava construindo seu novo e fortalecido exército. Comprava tanques, aviões, artilharia. Acreditava que forças armadas poderosas seriam a garantia da soberania, tão humilhantemente pisoteada durante o chamado Grande Jogo. Acreditava que nenhum soldado estrangeiro pisaria em solo iraniano sem sua permissão. Essa crença desmoronou em pó em poucos dias de agosto de 1941. O mundo estava consumido pelas chamas da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, com a qual Reza Shah mantinha uma relação cordial, parecia invencível. E o Irã tinha o que todas as partes em guerra precisavam, como ar, petróleo. Para a Grã-Bretanha, o petróleo iraniano era o sangue de sua marinha. Para a União Soviética, o Irã era o corredor persa, a rota ao sul para suprimentos do programa Lend-Lease, vindos dos aliados. Permitir que Hitler tivesse acesso a esse recurso e a essa rota era impensável. Por isso, União Soviética e Grã-Bretanha, deixando de lado antigas divergências, desferiram um ataque conjunto. As forças soviéticas entraram pelo norte, enquanto os britânicos o fizeram pelo sul. Todo o exército de Reza Shah, modernizado e tão aclamado, a obra de sua vida, simplesmente evaporou. A resistência foi mínima. Soldados fugiam, oficiais se rendiam. A ocupação do país levou menos de uma semana. Foi um fracasso total e devastador de toda a sua estratégia. 20 anos de reformas radicais, a ruptura forçada das tradições, gastos enormes com o exército, tudo isso se mostrou inútil diante da dura realidade geopolítica. Para Reza Shah, isso significou uma catástrofe pessoal. Seus aliados o forçaram a abdicar em favor de seu jovem filho, Mohammad Reza, e o enviaram para o exílio, onde ele morreu alguns anos depois. O homem que tentou, pela força, tornar o Irã independente, terminou seus dias como um exilado, e seu país voltou a ficar sob ocupação estrangeira. A humilhação que ele tanto temia e contra a qual lutava desesperadamente o alcançou com força redobrada. Depois da guerra, as tropas estrangeiras partiram, mas uma estrutura permaneceu, a Anglo-Iranian Oil Company, um monstro que controlava a principal riqueza do país, seu ouro negro. A empresa pagava ao Irã porcentagens irrisórias dos lucros, mantinha seus trabalhadores em condições desumanas e agia como um Estado dentro do Estado, sem obedecer às leis iranianas. O ressentimento contra essa escravidão econômica cresceu por anos e em 1951 encontrou seu porta-voz. Esse foi Mohammad Mossadegh, um aristocrata idoso e excêntrico, eleito primeiro-ministro. Ele fez o que ninguém antes havia ousado. Com um simples gesto, nacionalizou a Anglo-Iranian Oil Company, declarando o petróleo propriedade do povo iraniano. Foi uma explosão. O país inteiro celebrou. Nas ruas de Teherã, as pessoas carregavam Mossadegh nos ombros. Parecia que a humilhação de um século finalmente chegava ao fim. Mas em Londres e Washington pensavam diferente. Para a Grã-Bretanha, aquilo foi um golpe nos últimos resquícios de seu prestígio imperial e econômico. Para os Estados Unidos, mergulhados no clima paranoico da Guerra Fria, Mossadegh, que colaborava com comunistas locais, parecia uma figura disposta a entregar o Irã nas mãos dos soviéticos. O Ocidente respondeu com um bloqueio total. Nenhum petroleiro transportando petróleo iraniano podia deixar o Golfo Pérsico. A economia do país começou a sufocar, mas Mossadegh resistia. Foi então que a CIA e o Serviço Secreto Britânico MI6 colocaram em prática o plano Ajax. Tratava-se de uma operação secreta para derrubar um líder democraticamente eleito. Agentes trouxeram malas cheias de dinheiro para o país, subornavam jornalistas para que escrevessem artigos difamatórios, pagavam gangues para provocarem tumultos nas ruas, criando a impressão de caos. Eles convenceram o jovem e indeciso Shah Mohammad Reza a assinar um decreto que afastava o primeiro-ministro do cargo. Em agosto de 1953, multidões contratadas tomaram as ruas. Tropas do exército, leais ao Shah, assumiram o controle dos pontos-chave da capital. A casa de Mossadegh foi invadida. Ele foi preso. O breve experimento iraniano com a democracia foi afogado em sangue e dinheiro. Para toda uma geração de iranianos, aquele dia marcou um ponto sem retorno. A fé nos ideais ocidentais de justiça e democracia foi destruída. Os Estados Unidos, que em palavras pregavam liberdade ao mundo, derrubaram um governo legítimo para defender seus interesses petrolíferos. Essa ferida nunca cicatrizou. Tornou-se fonte de uma profunda desconfiança e ódio, que moldariam as relações entre o Irã e o Ocidente por décadas. Após o golpe, o Shah Mohammad Reza Pahlavi voltou ao país não mais como um jovem tímido, mas como um monarca absoluto, totalmente dependente do apoio americano e britânico para manter seu trono. Ele assimilou a lição de 1953. Para conservar o poder, não basta o amor do povo. É preciso impor medo. Com a ajuda da CIA, criou uma das polícias secretas mais cruéis e onipresentes do mundo, a SAVAK. Essa organização tornou-se um câncer, espalhando metástases por todas as camadas da sociedade iraniana. Os agentes da SAVAK
estavam por toda parte, nas universidades, nas fábricas, nos cafés, nas mesquitas. Qualquer conversa descuidada, qualquer crítica ao Shah ou a seus protetores americanos podia resultar em uma batida na porta durante a noite. Pessoas simplesmente desapareciam. Eram levadas em carros sem placas para porões que todos conheciam, mas poucos tinham coragem de mencionar. As torturas eram sistemáticas: choque elétrico, arrancamento de unhas, agressões físicas, pressão psicológica. O arsenal da Savak incluía todos os meios para reprimir a vontade humana. Dezenas de milhares de iranianos passaram por essas prisões. Muitos nunca retornaram. Ao mesmo tempo, o Shah lançou a Revolução Branca, um ambicioso programa de reformas destinado a transformar o Irã em uma nação moderna e próspera. E, na superfície, as mudanças eram impressionantes. As mulheres conquistaram o direito de votar. Novos hospitais e escolas foram construídos, e um programa de combate ao analfabetismo foi implementado. O dinheiro do petróleo, cujos lucros agora eram compartilhados de forma mais justa com empresas ocidentais, jorrava em grande quantidade. Teherã se tornava uma vitrine reluzente. Nas suas ruas circulavam os carros americanos mais modernos. Nas vitrines das lojas desfilava a moda europeia. A elite vivia com luxo, organizando festas suntuosas e comprando propriedades na Riviera Francesa. Mas esse brilho escondia uma realidade assustadora. A corrupção atingiu proporções inimagináveis. A família do Shah e seu círculo próximo viam o tesouro do Estado como uma carteira pessoal. O abismo entre a elite ocidentalizada e rica e a maioria da população, pobre e religiosa, aumentava a cada dia. Nas ruas da capital, mulheres de minissaia assumiam o volante, enquanto nos porões à prova de som da Savak, estudantes que ousavam duvidar do caminho do Shah eram espancados até a morte. O Irã vivia em duas realidades paralelas, que avançavam rapidamente uma em direção à outra, prestes a um confronto direto. A modernização promovida pelo Shah foi rápida, cara e superficial. Criava uma fachada brilhante, mas não alterava as bases do país. As tecnologias que ele importava, rádio, televisão, gravadores de fita cassete, tinham o objetivo de levar ao povo as ideias do progresso ocidental e exaltar a monarquia. Porém, essas mesmas tecnologias se transformaram em armas contra ele. Enquanto os canais oficiais exibiam desfiles e falavam dos avanços econômicos, milhões de iranianos, em suas casas, ouviam outra coisa. Eles escutavam sermões. Em fitas cassete baratas que podiam ser copiadas em milhares, registravam-se discursos de líderes religiosos, vozes que não falavam sobre o crescimento do PIB, mas sim sobre a decadência moral, a injustiça e como o Shah teria vendido a alma do país ao grande Satã, os Estados Unidos. Essas fitas circulavam de mão em mão, das cidades aos vilarejos, formando uma rede de informação invisível que a Savak não conseguia controlar. Parecia que, depois da queda de Mossadegh e da repressão a todos os partidos políticos, o poder do Shah era absoluto. Mas a verdadeira ameaça crescia, onde os agentes da polícia secreta tinham medo de ir fundo, nas mesquitas e nas escolas religiosas. Era ali que se formava uma ideologia que oferecia uma alternativa à realidade brilhante, mas vazia do Shah. Essa mensagem falava ao povo na linguagem da fé, da honra e da justiça. A fachada reluzia com o brilho das marcas ocidentais, e a economia batia recordes. Mas nas sombras já circulavam fitas com a voz de um homem que estava se preparando para reduzir essa realidade a pó. A revolução não foi preparada pela voz em um blindado ou em um palanque diante de uma multidão em êxtase. Ela emergiu de um tranquilo subúrbio parisiense, e o que a carregava não era uma bala nem um panfleto, mas uma simples fita cassete, um pedaço barato de plástico com uma fita magnética dentro. O Shah construía usinas nucleares, comprava caças Phantom e cobria o país com uma rede de torres de TV para transmitir desfiles e faroestes. Ele acreditava na alta tecnologia, na força do aço e das ondas de rádio, e justamente nisso estava seu maior erro. A mudança chegou por meio de um meio de baixa tecnologia, mas assustadoramente eficaz. O ayatollah exilado Khomeini, um velho de olhar penetrante, simplesmente ditava seus sermões numa fita cassete. Essas gravações funcionavam como um vírus. Eram copiadas de fita em fita em milhares de lojas e residências por todo o Irã. A voz do imã, com o característico chiado da fita, ecoava em táxis, casas de chá e quartos de dormir. Ele não falava sobre índices da bolsa, mas sobre justiça. Não sobre mísseis balísticos, mas sobre uma fé profanada. O regime, que investira bilhões no aparelho de vigilância mais moderno da região, mostrou-se impotente diante dessa rede clandestina. A Savak podia torturar estudantes e prender poetas, mas não era capaz de deter um sussurro, reproduzido em milhões de cópias. As tecnologias que o Shah considerava o pilar do seu poder e símbolo de progresso se voltaram contra ele. O trono de ferro da monarquia não foi derretido pelo fogo, mas pelo som gravado na fita.
Em janeiro de 1979, quando o avião do Shah decolou, levando para longe o ditador e para sempre, as ruas explodiram em comemoração, mas a euforia da liberdade logo deu lugar ao caos. O Estado simplesmente desapareceu. O exército perdeu a vontade de agir, a polícia se escondeu e os funcionários públicos fugiram. Nesse vácuo que se formou, como lava incandescente, surgiram novas forças. Em cada cruzamento, em cada mesquita, surgiam espontaneamente comitês revolucionários, os chamados conrevés. Estudantes de ontem, comerciantes, desempregados, fanáticos seguidores de Khomeini e cheios de ódio pelo passado, tornaram-se da noite para o dia juízes, policiais e carrascos. Eles julgavam na hora, invadiam casas e realizavam prisões. Ao mesmo tempo, das cinzas do antigo exército, forjava-se uma nova guarda ideológica, o corpo dos guardiões da Revolução Islâmica. Sua missão não era proteger as fronteiras, mas defender a própria revolução das ameaças internas e externas. Os onipresentes comitês nas ruas e o punho firme da guarda revolucionária rapidamente se tornaram a estrutura do novo regime. E essa ordem começou com a destruição total do passado. A primeira medida foi reescrever as leis civis sobre a família. Com um único gesto, a idade mínima para o casamento das meninas caiu de 18 para 9 anos. Isso não foi apenas um retrocesso, foi um mergulho no abismo, direto na Idade Média. A lei que protegia a infância foi eliminada. Em seu lugar, surgiu uma regra que transformava uma criança de 9 anos em propriedade do homem. A fachada civilizatória que a dinastia Pahlavi construiu durante meio século desabou em poucas semanas. Ordens arbitrárias são uma coisa, mas o terror sempre tem um rosto concreto. Para o Irã secular, esse rosto foi de Farrokhroo Parsa. Ela representava tudo que o novo regime abominava. Médica, educadora, a primeira mulher ministra da educação na história do país. Lutava pelo direito das meninas à educação, fundava escolas, promovia mulheres em cargos de liderança. Sob o Shah, ela era símbolo de progresso. Sob o Ayatollah, tornou-se símbolo do pecado. Foi presa, acusada de promover a prostituição e corromper a terra. Foi um processo exemplar contra todo o passado secular do país. Sua execução devia enviar um recado, e de fato enviou. Surgiram pelo país rumores assustadores. Diziam que ela não foi apenas fuzilada. Como um símbolo da feminilidade profanada, teria sido costurada em um saco e enforcada. Não há provas documentais, mas o simples fato de milhões acreditarem nessa história expressava a nova realidade mais alto do que qualquer sentença oficial. O medo era tão extremo que o mais inacreditável parecia normal. O assassinato de Farrokhroo Parsa não foi apenas uma punição a uma pessoa, foi a destruição ritual de toda uma era, a era das esperanças, do esclarecimento e dos direitos. A revolução começou rapidamente a consumir tanto os seus quanto os estranhos. O país ficou atolado em conflitos internos. Facções, islamitas, esquerdistas, nacionalistas, que até ontem derrubavam o Shah lado a lado, agora se dilaceravam mutuamente. Parecia que a frágil estrutura do novo regime iria se partir sob o peso das próprias contradições. Urgia encontrar um inimigo, externo, forte, odiado, capaz de unir a nação e justificar qualquer brutalidade. E ele não demorou a aparecer. Em setembro de 1980, centenas de tanques iraquianos cruzaram a fronteira. Saddam Hussein, o líder do Iraque vizinho, decidiu aproveitar o caos pós-revolucionário para arrancar do Irã províncias ricas em petróleo. Ele apostava numa vitória rápida e fácil, mas errou feio. A invasão foi, para o regime dos ayatollahs, um verdadeiro presente. Os conflitos internos rapidamente perderam a importância. Antigos adversários se uniram diante do invasor. Khomeini declarou uma guerra sagrada. Centenas de milhares de voluntários foram direto para a linha de frente. A mobilização não passava pelos quartéis, mas pelas mesquitas. A luta não era por quilômetros de território. Era uma guerra pela fé, pela sobrevivência da nação, pela própria revolução. O sangue derramado na fronteira virou a cola que selou de vez as fissuras no alicerce da República Islâmica. O conflito rapidamente se transformou em um verdadeiro massacre. 8 anos de combates estáticos, como se saídos das piores páginas da Primeira Guerra Mundial. Ataques químicos, bombardeios de mísseis contra cidades. O Irã lançava ondas de adolescentes mal armados das milícias Basij, que avançavam abrindo caminho com seus próprios corpos por campos minados. O Iraque respondia com bombardeios em carpetes. Ambos os lados foram levados ao limite do esgotamento. Quando, em 1988, assinaram um cessar-fogo, a linha de frente mal havia se movido desde as posições iniciais. 8 anos de guerra. As perdas de ambos os lados chegaram a 500 mil de pessoas. Uma geração inteira de jovens homens ficou enterrada no solo. E tudo isso por um resultado zero. As fronteiras não mudaram 1 centímetro. Mas embora nos mapas tudo permanecesse igual, na mente da liderança iraniana, tudo havia sido transformado.
Essa guerra se tornou para o regime uma universidade dura, mas extremamente eficaz de sobrevivência. O mundo impôs um embargo de armas contra o Irã, e o país aprendeu a driblar todas as sanções, criar canais clandestinos de aquisição e lançar sua própria produção militar. O Ocidente e a União Soviética apoiaram abertamente o Iraque. O Irã assimilou a lição principal. Neste mundo, só se pode confiar em si mesmo. Ele aprendeu a lutar não com números, mas com habilidade, de forma assimétrica. Foi nas trincheiras daquele conflito que nasceu a doutrina das forças proxy, criar e apoiar milícias xiitas no exterior, que conduzirão suas guerras com as mãos alheias. 8 anos de carnificina não renderam ao Irã 1 centímetro de terra, mas deram algo muito mais valioso, uma experiência única de sobrevivência em isolamento total, e uma receita pronta para transformar fraqueza em força. A guerra terminou em um impasse, deixando para trás centenas de milhares de sepulturas e um país fortalecido pela completa isolação. Mas como essa fortaleza sitiada conseguiu estender seus tentáculos por todo o Oriente Médio e chegar perto de desenvolver uma arma absoluta? A fortaleza sitiada não apenas sobreviveu a um isolamento total, ela transformou essa solidão na doutrina política mais temida do Oriente Médio contemporâneo. A resposta para o mistério de como um Estado rejeitado conseguiu paralisar com medo os exércitos mais poderosos da região está escondida sob uma espessa camada de rochas. Montanhas dos Agros, complexo de Fordo, centenas de metros de granito maciço, capaz de resistir ao impacto direto das bombas antimísseis americanas. Por trás de portas herméticas de aço, com vários metros de espessura, um zumbido contínuo e enlouquecedor ecoa, o som das pás giratórias. Milhares de centrífugas feitas de alumínio resistente e fibra de carbono operam em velocidades muito superiores à do som. Elas realizam um trabalho invisível, mas mortalmente perigoso, a separação de isótopos. No urânio natural, menos de 1% é do isótopo 235, que é essencial para a reação. Para acionar uma usina nuclear civil e levar energia para as casas, esse índice deve chegar a 3 a 5%. Hoje, o Irã enriquece o urânio até 60%, enquanto para fabricar uma bomba é necessário atingir 90%. Uma diferença de 30% parece um abismo enorme, mas a física do processo diz o contrário. O enriquecimento do urânio não é uma estrada reta e fácil, mas uma subida íngreme por um penhasco quase vertical. A maior parte do tempo, da energia e dos recursos tecnológicos complexos é usada para elevar a concentração de 1% para 20%. A transição de 20% para 60% exige um esforço colossal de todas as forças científicas do país. Mas assim que a marca de 60% é alcançada, o mais difícil já ficou para trás. Do desenvolvimento da carga nuclear completa, o Estado está separado apenas por um curto e rápido impulso, a corrida final até o topo. Esse avanço transformou a política local do Oriente Médio em um pesadelo global. As potências mundiais aplicaram pacotes econômicos de sanções sem precedentes. As agências de inteligência lançaram vírus de computador extremamente complexos nos sistemas de controle iranianos, que faziam as centrífugas se destruírem por conta própria. Nas ruas de Teherã, os principais físicos nucleares foram assassinados por metralhadoras controladas via satélite. Nada disso conseguiu parar a rotação dos rotores. A República Islâmica se aproximou perigosamente da linha vermelha, transformando seu status de Estado limítrofe em uma ferramenta definitiva de chantagem. O programa nuclear tornou-se um escudo impenetrável para o regime, garantindo proteção contra uma invasão militar direta. Mas o escudo não é suficiente para o domínio regional. As trincheiras da guerra entre Irã e Iraque ensinaram aos ayatolás a regra fundamental da sobrevivência: nunca lute em seu próprio território. O país precisava de uma espada capaz de alcançar o inimigo a milhares de quilômetros das fronteiras iranianas. E eles forjaram essa espada, criando um império invisível de forças proxy. O arquiteto desse império foi um homem que preferia ficar nas sombras, o comandante da unidade de elite Al-Quds, parte do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele não comandava divisões regulares de tanques, nem levantava esquadrilhas de caças no ar. Sua arma era a instabilidade alheia. Ele encontrava minorias xiitas, grupos devastados pela guerra e movimentos radicais em países vizinhos, oferecendo a eles dinheiro, foguetes e ideologia. A tática da guerra assimétrica permitiu que Teherã controlasse países inteiros pelas mãos de terceiros. O Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, dezenas de milícias armadas no Iraque e na Síria se tornaram os tentáculos de um sistema gigantesco. Essa estratégia tornou o general o homem mais perigoso do Oriente Médio, e foi ela também que lhe deu uma sentença de morte.
3 de janeiro, à noite, no território do Aeroporto Internacional de Bagdá. 2 carros partem em alta velocidade do terminal. A alguns quilômetros de altitude, um drone de ataque circula, completamente silencioso para quem está no chão. O operador do outro lado do planeta capta as assinaturas térmicas. O lançamento dos mísseis. O impacto transforma os veículos blindados em metal retorcido e em chamas. O comandante oculto só pode ser identificado pelo anel prateado e grande, com uma pedra vermelha na mão arrancada. O assassinato do general Qassem Soleimani por um drone americano no ano de 2020 marcou o auge da tensão com os Estados Unidos. O mundo para em suspense diante da iminência de um conflito global. O Irã responde com um ataque maciço de mísseis contra a base militar americana Ain al-Assad, no Iraque. Uma ação sem precedentes, um ataque aberto direto de um Estado contra as forças dos Estados Unidos. Nenhum governo ousava tanto há décadas. Nos últimos momentos, ambos os lados recuam do precipício, mas o regime comemora uma vitória ideológica. A fortaleza sitiada provou que podia atingir a principal superpotência do planeta e sair impune. Por fora, a República Islâmica parecia um monólito de aço e fanatismo religioso, capaz de resistir a qualquer pressão. A ilusão de invulnerabilidade sempre desmorona por dentro. O país investiu bilhões de dólares em mísseis balísticos, financiou exércitos de mercenários no exterior e construiu bunkers nucleares subterrâneos. Preparava-se para a guerra contra o mundo externo. A verdadeira ameaça existencial, no entanto, veio de outro lado. Essa ameaça era uma jovem garota das ruas da capital. Teherã, setembro. O calor se mistura ao forte cheiro de gases de escapamento. Pelas ruas, circulam lentamente furgões branco e verde do patrulhamento moral, a polícia dos costumes. A única missão deles é controlar rigidamente o cumprimento do código de vestimenta islâmico. O motivo para a detenção de Mahsa Amini, de 22 anos, foi insignificante. O hijab mal ajustado, alguns fios de cabelo escapando do lenço. A jovem é forçada a entrar no fogão e levada para a delegacia para uma chamada conversa explicativa. Desse prédio, ela não sai mais andando. Coma, enfermaria hospitalar, parada cardíaca. As autoridades oficiais alegam um ataque súbito de doença, mas a população conhece a verdade. A morte dela em 2022 provocou os maiores protestos em décadas. A raiva acumulada ao longo de décadas explode com uma força primitiva. Não é mais um protesto político contra o aumento do preço da gasolina. É uma explosão emocional profunda. Mulheres de todo o país sobem nos tetos dos carros, arrancam os lenços obrigatórios e os jogam em fogueiras no meio das ruas. Elas cortam os cabelos nas praças das cidades, diante das câmeras. O lema Mulher, Vida, Liberdade ressoa desde as margens do Mar Cáspio até o Golfo Pérsico. O ciclo da história se fecha. No século XIX, mulheres no harém do chá protestavam quebrando seus preciosos narguilés, desafiando o monopólio do tabaco. Agora, suas trisnetas queimam os símbolos do controle estatal, rompendo a autoridade do regime sobre seus próprios corpos. O poder responde na única linguagem que conhece. Nas ruas, entram os combatentes do Corpo da Guarda Revolucionária. Disparam balas reais. Gás lacrimogênio cobre as praças. Milhares são levados para as celas da infame prisão de Evin. O Estado consegue reprimir a mobilização nas ruas com força bruta, mas o medo desaparece para sempre. O muro de terror que sustentava a política interna se estilhaça irreversivelmente. A fissura mais profunda para o regime não passa pelas barricadas. Ela atravessa os pátios das escolas. A República Islâmica gastou 40 anos para construir uma máquina perfeita de lavagem cerebral. Os livros didáticos apagaram o passado secular. Introduziram orações obrigatórias. Todas as manhãs, milhões de crianças se alinhavam, repetindo em coro mantras de ódio contra o mundo ocidental. A máquina quebrou diante dos olhos dos próprios criadores. Em escolas iranianas, houve casos em que os alunos respondiam aos slogans Morte à América com Morte à Palestina, protestando contra os gastos do orçamento com guerras externas. O diretor, com o microfone na mão, grita a frase de sempre, esperando ouvir um eco obediente. Mas em vez disso, recebe uma resposta inimaginável contra a ideologia oficial. Quem grita são adolescentes, vestidos com o rigoroso uniforme escolar. Esse protesto não tem nada a ver com antissemitismo ou ódio contra a população árabe. É uma revolta pura e concentrada contra a hipocrisia do próprio país. As crianças enxergam a realidade que a televisão tenta esconder por trás de reportagens patrióticas. A moeda nacional está em queda livre. A inflação devora as economias de seus pais. Professores das escolas precisam trabalhar em 3 empregos para conseguir comprar carne. E, ao mesmo tempo, os canais estatais se orgulham ao anunciar milhões de dólares enviados para apoiar grupos armados em Gaza, Beirute e Damasco. O lema dos estudantes é simples: parem de pagar por guerras alheias com nossas vidas. Deixem as terras dos outros e cuidem do próprio país.
Essa é uma nova geração que não conheceu as traumas da Revolução nem da guerra no Iraque. Ela se levanta abertamente contra as leis da fortaleza sitiada. Nasceram com acesso à internet. Usam tecnologias para driblar bloqueios e enxergar o mundo além da cortina de ferro. Observam como vivem seus pares em países vizinhos, laicos. Não querem bomba nuclear. Não buscam hegemonia regional custando pobreza e isolamento. O alicerce ideológico da teocracia virou pó. O poder pode obrigá-los a usar uniforme, mas não pode forçar a crença. A história do Irã está repleta de paradoxos cruéis. O último Shah estava sentado à sua mesa polida, tentando, com um traço de pena, reescrever o tempo, unindo seu poder à grandeza do Império Persa. Ele fracassou ao se afastar da realidade de seu povo. Os governantes atuais repetem o mesmo erro fatal. Construíram um poderoso aparato militar, fizeram o mundo inteiro respeitá-los, mas perderam seu próprio país. 2.500 anos atrás, o Império Aquemênida conquistou Babilônia e se tornou a primeira superpotência mundial, não só pela força das armas, mas por sua tolerância sem precedentes. Os antigos reis persas concediam aos povos conquistados liberdade religiosa e o direito de viver segundo suas próprias leis. O Estado iraniano moderno, instalado na mesma terra, sobrevive exclusivamente pela imposição de uma doutrina rígida e única. Ele aterroriza os vizinhos, mas tem medo até da própria prole. O Irã não é apenas um regime político, mas uma civilização incrivelmente resistente. Sobreviveu aos exércitos de Alexandre o Grande, manteve sua língua e identidade mesmo sob o domínio do Califado Árabe, resistiu às devastadoras invasões dos mongóis, assimilou as intervenções britânica e russa. A atual teocracia é apenas um capítulo nessa longa história. As muralhas da fortaleza sitiada ainda parecem impenetráveis por fora, mas suas bases já estão desmoronando. O futuro desta terra milenar não será escrito por generais em bunkers subterrâneos, e sim por uma geração que finalmente deixou de ter medo.